Invoco a proteção de Deus sobre todos nós e declaro aberta a 26ª sessão ordinária do ano de 2017. Peço ao secretário Fábio que proceda à contagem dos vereadores. Presença de 9 vereadores. Convido a todos para se colocarem em pé para ouvirmos um texto bíblico. Peço ao secretário vereador Fábio que faça a leitura. Caridade para com os bons, desconfia do inimigo. Se fizeres bem, sabe a quem o fazes. O bem que fizeres, aguardará muito. Faze bem ao justo e acharás uma grande recompensa, porque, ainda quando dele a não recebas, vir-te-á certamente da mão do Senhor. Porque não tem que esperar ser bem-sucedido aquele que sempre está aplicado a fazer mal, e que não dá esmolas, porque tanto aborrece o Altíssimo aos pecadores, como usa de misericórdia com os penitentes. Amém. Peço ao segundo secretário, vereador Lorival, que faça a leitura da ata da 25ª sessão ordinária, ata número 028 de 2017, e ao primeiro secretário, vereador Fábio, que faça as anotações pertinentes nos termos regimentais. No dia 4 de setembro do ano 2017, às 19 horas, tendo como local o plenário do Dr. Boroski, da Câmara Municipal de Vereadores de Jacuizinho, Rio Grande do Sul, reuniram-se os vereadores Daniela da Silva Moraes, Pablo Ricardo Mocelinho, Lisete Silveira de Nuno, Olival Solano Demetrio, Paulo César da Silva, Paulo Gilmar Schneider, Osmo Joselino Demetrio, sobre a presidente da vereadora Mercindo Lache, que, invocando a proteção de Deus, abriu a 25ª sessão ordinária do ano 2017. A presidente solicitou ao vereador Fábio Mocelim para que procedesse à leitura do trecho bíblico. Logo em seguida solicitou ao vereador Olival para que procedesse à leitura da ata da 24ª sessão ordinária. Em seguida, a presidente colocou em discussão a votação a ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por todos. Expediente, correspondência recebidos. Convite para a Semana da Pátria. É a quarto gaitaço de Jacuizinho, correspondências dos pedidos foram enviadas e entregues em mãos, correspondências em diversos órgãos em Porto Alegre, que serão lidas na próxima sessão. Expediente do Poder Executivo, projeto de lei número 039 de 2017, expõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018. O projeto segue nos termos de capítulo 2 do regime interno da Câmara de Vereadores de Jacuizinho, artigo 162 e artigo 163, separados. Primeira sessão plenária para fins de recebimento de emendas. Em seguida, foi feita a leitura da ata da admissibilidade do projeto e logo após leitura do projeto de lei número 040 de 2007, que trata de projeto de longa duração, atividades desenvolvidas no município há 11 anos, que trata da realização da 12ª Romaria tradicionalista, que ocorre entre os dias 27 e 29 de outubro de 2017, constante no PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual de 2017. E em seguida foi colocado em votação a retirada do projeto da pauta, onde foi aprovado por 7 votos favoráveis, projeto de lei retirado na pauta conforme ofício número 202 de 2017, enviado pelo Executivo Municipal. Projeto de lei número 041 de 2017 institui Comissão Permanente de Sindicância e do Processo Administrativo Disciplinar e Especial atribui gratificação aos seus membros, altera, acrescenta dispositivos na lei municipal que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores do município e das outras providências. Projeto retirado de votação
devido à falta de pareceres das comissões. No espaço destinado às explicações pessoais dos senhores vereadores, a vereadora Gisele cumprimentou a todos e desejou boas melhoras à presidente que se encontra hospitalizada. Referiu-se que ela e os colegas vereadores participaram de um curso em Porto Alegre, onde se aprende muito, e esse conhecimento é muito bom, e que todos devem ser unidos em prol da comunidade, e que aproveitou a oportunidade e levou seus pedidos para o município, onde um deles é a vazão de um poço artesiano em sua comunidade. O vereador Paulo Gilmar cumprimentou a todos e comunicou que esteve em Porto Alegre no dia 22 de agosto, junto com o prefeito municipal, para saber sobre o problema de semina, pois já tinha sido feito o pedido e foram reforçar o pedido para que esse programa tenha continuidade no município. E que, para sua surpresa, no dia de hoje, o secretário passou que reataram o convênio e que é só encaminhar a documentação necessária. Também comentou que ele e alguns dos seus colegas participaram de um curso em Porto Alegre, foi de muito aproveito. Trataram de vários assuntos, assim como taxas ambientais, regimentos internos e na questão das emendas impositivas, onde foi trazido para a cópia pela vereadora Carla uma lei e que, segundo o palestrante, necessita estar na lei orgânica, e que vai ser passado uma cópia para a assessoria jurídica para discussão. A vereadora Daniela cumprimentou a todos e parabenizou o vereador Joselino pela visita do deputado Marcelo Moraes, do PTB, e que achou muito boa a ação da comunidade que veio prestigiar e solicitar equipamentos para a agricultura, através de uma associação que será criada na comunidade. Ainda salientou que na semana que passou foi procurado por uma professora de escola Menino Jesus solicitando ajuda financeira para custear o tratamento de saúde do aluno Carlos Daniel, que tem perda total de visão no olho direito e no olho esquerdo, deslocamento da retina. Atualmente está em tratamento e catarata. A vereadora não teve contato com ele, nem com a sua família, mas tomou a iniciativa de ir até a Secretaria de Saúde, procurou o secretário que não se encontrava. E aí conversou com a enfermeira Sabrina, que prontamente ele atendeu e colocou a ela a situação, e que hoje a nossa referência é Porto Alegre, mas por vários fatores se vê a necessidade de pagar a cirurgia desse menino. O valor da cirurgia é de R$3.500, que para a família é um valor elevado, sim, mas para o município não é muito, e que essa cirurgia fosse feita em Rosário do Sul, Rio Grande do Sul, onde ele já fez o tratamento, já conhece os médicos e tem segurança mesmo sendo feito lá ele tem risco de perder a visão do outro olho. No mesmo momento, a enfermeira ligou e informou que a cirurgia vai ser paga, será realizada em Rosário do Sul. Disse ainda que mesmo assim o menino necessita de ajuda e quem quiser colocar a folha está com a vereadora. Quem quiser colaborar, a folha está com a vereadora. E que a escola também quer disponibilizar alguns materiais para o menino. O vereador Paulo Gilmar solicitou
uma parte na fala da vereadora que parabenizou pela atitude e disse que a visão é um dos órgãos mais importantes do corpo humano e que seja feita uma avaliação nas escolas, como já foi feito há anos atrás. A vereadora complementou dizendo que se tem o programa Saúde na escola e que os profissionais passaram já em que quase 100% das escolas fazem esta avaliação e que no dia 11 de setembro, com a equipe do PSE, o qual era coordenando pela Roberta. Neste dia vai ser definido o que vai ser feito com esses alunos e que apresentaram alguma dificuldade na outra vez. Eles foram até Cruz Alta e ganharam os órgãos. O vereador Paulo cumprimentou a todos e parabenizou a vereadora pela atitude e que no dia 11, mesmo que vai ser apresentado o resultado parcial do PSE, o qual foi realizado com uma equipe nas escolas e que apresenta resultados bem alarmantes e que seja realizado em trabalho diferenciado com esses alunos e que seja satisfatório. Falou ainda no NASFES, um programa que está sendo implantado agora no município, também vai ser um instrumento de auxílio. Ainda deixou registrado que a Secretaria de Obras tape o buraco na asfalto aqui no sentido da Prefeitura e o outro nas entradas da ponte. O vereador Paulo da Silva cumprimentou a todos e que ele e alguns colegas estiveram em Porto Alegre participando de um curso, que foi a grande valia. Se aprende muito. Disse ainda que quando um vereador sai fazer um curso, o povo fala que foi fazer viagem. E quando retornou foi esse tipo de comentário que ele escutou, mas que não é bem assim. Para ele foi de grande importância no espaço destinado aos líderes da bancada. O líder da bancada do PTB cumprimentou a todos e falou que na última quarta-feira receberam o deputado Marcelo Moraes em nosso município e ele prometeu uma emenda na agricultura e solicitou que fosse feita uma associação e que vai ser disponibilizado implementos agrícolas. Aproveitaram a oportunidade de conversar com o prefeito e ele disse para fazer a associação e ele irá destinar esses implementos para esta associação. Ainda agradeceu a presença de todos os agricultores e ao presidente do partido PPS, Paulo César. Ainda o pedido do deputado comunicou que depois que estiver pronto o ginásio deu uma emenda no valor de 250 mil que ele disponibilizou para o município que vir jogar uma partida de futebol aqui no líder. Aqui, o líder da bancada do PP cumprimentou em especial a presidente do seu partido, senhor Kleber Prats, e disse que o partido está à disposição da comunidade. Não havendo mais nada a tratar, a presidente encerrou a presente sessão ordinária e esta ata vai lavrada e assinada por mim, secretária, e mais integrantes deste colegiado. Coloque em discussão o método simbólico. Os que concordam permanecem como estão, os que discordam manifestem-se. Em votação, os que concordam permanecem como estão, os que discordam manifestem-se. Peço ao secretário vereador Fábio Ricardo Mostelin que faça a leitura das correspondências recebidas. Ofício do técnico do controle interno número 016/2017, Jacuizinho, 6 de setembro de 2017. Para o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Vossa Excelência Senhora Carla Maia Putz. Objetivo: comunicação e solicitação de auxílio para responder ao questionário do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul sobre a ouvidoria municipal. Cara presidente da Câmara Municipal de Vereadores, este técnico
Controle Interno, na data de 5 de setembro de 2017, recebeu por e-mail do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul o ofício circular DCF número 42/2017, documento em anexo 1, comunicando à UCSCI o envio do questionário do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, número 12/2017, documento em anexo 2, sobre a ouvidoria municipal de ambos os poderes constituídos neste ente federativo, cujo qual foi disponibilizado no espaço do controle interno, sendo que o prazo para a resposta pela UCSCI é de até a data de 6 de outubro de 2017. O objetivo desse questionário é fornecer ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul informações para o relatório de diagnóstico que aquele órgão está realizando, nos termos da Lei Federal nº 13.460/2017. Diante disso, solicito a Vossa Excelência auxílio e orientação para responder o presente questionário, se possível, até o final do presente mês de setembro de 2017. Agradeço vossa atenção e aguardo auxílio. Guilherme Schmidt, técnico de controle interno. Ofício do técnico de controle interno número 017/2017, para a presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Carla Maria Gomes. Objetivo: comunicação e solicitação de informação e auxílio para procedimentos de auditoria de verificação no portal da Transparência, Poder Legislativo. Caro presidente da Câmara Municipal de Vereadores, seguindo o programa de trabalho do técnico em controle interno, no presente mês está agendado o procedimento de auditoria de verificação no portal da Transparência de ambos os poderes constituídos neste município. O objetivo desta verificação é demonstrar as eventuais correções que deverão ser realizadas e auxiliar o Poder Legislativo Municipal para que este cumpra os dispositivos da Lei Federal nº 12.527/2011, Lei da Transparência. Mas, para desenvolver esse trabalho, se faz necessário informar a este técnico do controle interno quem é o servidor público ou empresa contratada responsável pela disponibilidade das informações e o acesso ao portal da transparência desse poder, para que este, em data a ser agendada, demonstre e auxilie este servidor nesse trabalho, conforme o documento em anexo. Diante disso, solicito a Vossa Excelência informação e auxílio em relação ao seguinte: 17.1. Informar quem é o responsável pelo portal da transparência desse poder. 17.2. Agendamento de data até o dia 25 de nove de 2017, preferencialmente com o responsável pelo portal da transparência, para que este demonstre e auxilie este servidor nesse trabalho. Agradeço vossa atenção e aguardo informações e auxílio. Guilherme Schmidt, técnico de controle interno. As correspondências recebidas sem mais. Peço ao secretário vereador Fábio que faça a leitura das correspondências enviadas. Correspondências enviadas. Ofício da Câmara Municipal de Vereadores 081/2017. Jacuizinho, 24 de agosto de 2017. Senhor Secretário, com a grata satisfação em cumprimentá-lo, vimos solicitar vossa diligência no sentido de obter verba para a implementação da política pública a seguir especificada e justificada. Aquisição de um trator agrícola, implementos agrícolas, plantadeira, implemento de pulverizador tipo Atsuta, goberadora e plantadeira. A justificativa para o pedido decorre da necessidade de implementação de política governamental, uma vez que houve a desapropriação de 200 hectares de terra para a instalação da comunidade quilombola, localizada no distrito de Novo Horizonte, Jacuizinho, Rio Grande do Sul. Sendo que tais famílias não têm como prover o sustento, uma vez que as terras, embora agriculturáveis e produtivas, lavoura, os beneficiários são pessoas de alta vulnerabilidade social. Importante referir que não existem financiamentos subsidiados para essa comunidade, uma vez que as instituições financeiras obedecem regras próprias. E dessa forma, tais pessoas não podem, na sua totalidade, ser incluídas em face de extrema pobreza. Rogamos pela atenção dada ao presente, o que será comunicado à comunidade, que é representada pela Associação dos Quilombolas. Senhora Tatiana Fernandes. Atenciosamente, Carla Maria Gomes, vereador do PMDB, presidente da Câmara de Vereadores. O ofício foi enviado ao Ilustríssimo Senhor de Iberê de Mesquita Orsi, secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Ofício da Câmara Municipal de Vereadores 083/2017. Jacuizinho, 25 de agosto de 2017. Senhor secretário,
Ao ensejo de cumprimentá-lo, vimos solicitar vossa prestimosa atenção político-administrativa e institucional visando atender a comunidade do nosso Estado, em especial a comunidade residente nas localidades de Jacuizinho, Campos Borges e Salto Jacuí. Ocorre que a ligação asfáltica entre esses três municípios, conhecida VRS 317, está em péssimas condições de trafegabilidade, tornando impraticável o escoamento da produção, a comunicação entre as cidades circunvizinhas e muito especialmente ceifando vidas no trânsito. Assim, o recapeamento da VRS, que já é uma via tão estreita, sem acostamentos, é política urgente a ser implementada. Sabemos do vosso esforço e envolvimento nas políticas da região, o que nos motiva a solicitar vosso empenho junto ao governo do Estado, do qual sabemos detém estreito compromisso e influência. Atenciosamente, Carla Maria Bundes, presidente da Câmara de Vereadores. Foi enviado ao excelentíssimo senhor Pedro Westphalen, diretor de secretário dos Transportes do Estado do Rio Grande do Sul. Seriam essas correspondências enviadas. Baixam nas comissões as seguintes proposições: Projeto de Lei número 043 de 2017, Projeto de Lei número 044 de 2017, Projeto de Lei 045 de 2017. Informo que foi protocolado na Casa o Projeto de Lei 010 de 2017, origem do Poder Legislativo. Ordem do dia: iniciativa do Poder Executivo. Livro de proposição orçamentária. Segunda sessão ordinária de discussão e recebimento de emendas do Projeto de Lei número 039 de 2017. Continuidade da leitura do Projeto de Lei número 039 de 2017, conforme decisão plenária, por capítulos ou sessões, Lei de Diretrizes Orçamentárias, emenda apresentada número 001 de 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Informo que as emendas aportadas ficaram publicadas por 24 horas. Leitura, discussão e aprovação do projeto de lei número 041 de 2017. Suspendo a sessão para ajuste da leitura do texto da proposição da Lei de Diretrizes Orçamentárias, início da leitura. Suspendo. Sessão 5. Seção 5. Da destinação de recursos públicos a pessoas físicas e jurídicas. Subseção 1. Das subvenções econômicas. Artigo 32. A destinação de recursos para a equalização de encargos financeiros ou de preços, o pagamento de bonificações a produtores rurais e a ajuda financeira a qualquer título a entidades privadas com fins lucrativos poderá ocorrer desde que atendido o disposto nos artigos 26, 27 e 28 da Lei Complementar nº 101/2000. Parágrafo 1º. Em atendimento ao disposto no artigo 19 da Lei Federal nº 4.320/1964, a destinação de recursos às entidades privadas com fins lucrativos de que trata o capítulo somente poderá ocorrer por meio de subvenções econômicas, sendo vedada a transferência a título de contribuições ou auxílios para despesas de capital. Parágrafo 2º. As transferências a entidades privadas com fins lucrativos de que trata o caput deste artigo serão executadas na modalidade de aplicação 60, transferências a instituições privadas com fins lucrativos, e no elemento de despesa 45, subvenções econômicas. Artigo 33. No caso das pessoas físicas, a ajuda financeira referida, artigo 26 da Lei Complementar nº 101/2000, será efetivada exclusivamente por meio de programas instituídos nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, desporto, geração de trabalho e renda, agricultura e política habitacional, nos termos da legislação específica. Subseção 2. Das subvenções sociais. Artigo 34. A transferência de recursos a título de subvenções sociais, nos termos do artigo 12, parágrafo 3º, inciso 1, 16 e 17 da Lei Federal nº 4.320/1964, atenderá às entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de agricultura, assistência social, saúde e educação. Subseção 3. Das contribuições correntes e de capital. Artigo 35. A transferência de recursos a título de contribuição corrente somente será destinada a entidades sem fins lucrativos, que preencham uma das seguintes condições:
Inciso 1. Estejam autorizadas em lei que identifique expressamente a entidade beneficiária. Inciso 2. Estejam nominalmente identificadas na Lei Orçamentária de 2018. Ou, inciso 3, sejam selecionadas para execução em parceria com a Administração Pública Municipal de atividades ou projetos que contribuam diretamente para o alcance de diretrizes, objetivos e metas previstas no Plano Plurianual. Parágrafo único. No caso dos incisos 1 e 2 do CAPT, a transferência dependerá da formalização do ajuste, observadas as exigências legais aplicáveis à espécie. Artigo 36. A alocação de recursos para entidades privadas sem fins lucrativos, a título de contribuições de capital, fica condicionada à autorização em lei especial anterior, de que trata o artigo 12, parágrafo 6º da Lei Federal nº 4.320/1964. Subseção 4 dos auxílios. Artigo 37. A transferência de recursos a títulos e auxílios previstos nos artigos 12, parágrafo 6º da Lei Federal nº 4.320/1964 somente poderá ser realizada para entidades privadas sem fins lucrativos, que sejam, inciso 1, de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para a educação básica. Inciso 2, para o desenvolvimento de programas voltados à manutenção e preservação do meio ambiente. Inciso 3, voltadas a ações de saúde e de atendimento direto e gratuito ao público, prestadas por entidades sem fins lucrativos que sejam certificadas como entidades beneficentes de assistência social na área de saúde. Inciso 4. Qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público, OCIP, com termo de parceria firmada com o Poder Público Municipal, de acordo com a Lei Federal nº 9.790, de 1999, e que participe da execução de programas constantes no plano plurianual, devendo a destinação de recursos guardar conformidade com os objetivos sociais da entidade. Inciso 5. Qualificadas como organizações sociais, OS, com contrato de gestão celebrado com o Poder Público Municipal, de acordo com a Lei Federal nº 9.637, de 1998, para fomento e execução de atividades dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, de acordo com o programa de trabalho proposto, as metas a serem atingidas e os prazos de execução previstos. Inciso 6. Qualificados para o desenvolvimento de atividades esportivas que contribuam para a formação e capacitação de atletas. Inciso 7. Destinada a atender, assegurar e a promover o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua habilitação, reabilitação e integração social e cidadania nos termos da Lei nº 13.146/2015. Inciso 8. Constituídas sob a forma de associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas em situação de risco social, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis e ou reutilizáveis, cujas ações estejam contempladas no Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, de que trata a Lei Federal nº 12.305/2010, regulamentado pelo Decreto Federal nº 7.404/2010, e, inciso 9, voltadas ao atendimento direto e gratuito ao público na área de assistência social, que, a linha A, se destine a pessoas idosas, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, risco pessoal e social. A linha B, sejam voltadas ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social, violação de direito ou diretamente alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e geração de trabalho e renda. Parágrafo 1º. No caso do inciso 1, a transferência de recursos públicos deve ser obrigatoriamente justificada e vinculada ao plano de expansão da oferta pública na respectiva etapa e modalidade de educação. Parágrafo 2º. No caso do inciso 4, as transferências serão efetuadas por meio de termo de parceria, caso em que deverá ser observada a legislação específica pertinente a essas entidades e processo seletivo de ampla divulgação. Vereador Garcia. Subseção 5. Das disposições gerais
destinações de recursos públicos para as pessoas físicas e jurídicas. Artigo 38. Sem prejuízo das demais disposições contidas nessas seções, a transferência de recursos previsto na Lei Federal número 4.320/1964 a entidades privadas sem fins lucrativos dependerá ainda de: inciso 1º, execução de despesas na modalidade de aplicação 50, transferências à instituição privadas sem fim lucrativo e, nos elementos das despesas, 41, contribuições, 42, auxílio ou 43, subvenção sociais. Inciso 2º, apresentações de prestações de contas de recursos anteriormente recebidos nos prazos e condições fixadas na legislação, no convênio ou instrumento congênito. Inciso 3º, inexistência de prestação de conta rejeitada pelo município. Inciso 4º, comprovação pela entidade da regularidade de mandato de sua diretoria, além da comprovação de atividade regular, inclusive com inscrições no CNPJ, por meio de declaração de funcionamento regular da entidade beneficiária, emitido pelo Conselho Municipal respectivo. Inciso 5º, manifestação prévia e expressão da assessoria jurídica do município sobre a adequação. Inciso 6º, prova pela entidade beneficiada da manutenção da escrituração contábil regular. Parágrafo único. As determinações contidas nesta seção não se aplicam aos recursos alocados para programas habitacionais, conforme previsão em legislação específica, em ação voltada a viabilizar o acesso à moradia, bem como na elevação de padrões de habitabilidade e da qualidade de vida de famílias de baixa renda que vivem em localidades urbanas e rurais. Subvenção, auxílio e contribuição que poderá ser atendida por meio de recursos financeiros ou de bens ou serviços economicamente mensuráveis, cuja expressão monetária será obrigatoriamente identificada no termo de declaração ou de fomento. Artigo 40. As entidades previstas beneficiadas com recursos públicos municipais a qualquer título sujeitará-se à fiscalização de administração pública e dos conselhos de políticas públicas setoriais, como a finalidade de verificar o cumprimento das metas e objetivos para os quais receberam os recursos. Parágrafo único. Enquanto vigentes os respectivos convênios, teremos de parceria, contratos ou instrumentos congêneros, o Poder Executivo deverá divulgar e manter atualizado na internet relação das atitudes previstas beneficiadas com recursos de subvenção, contribuição e auxílio contido pelo menos. Inciso 1º, nome e CNPJ da entidade. Inciso 2º, nome e função do CPF dos dirigentes. Inciso 3º, área de atuação. Inciso 4º, endereço da sede. Inciso 5º, data de impressão, valor, número do convênio, termo de parceria, contrato ou instrumento congênero. Inciso 6º, valores transferidos e respectivas datas. Artigo 41. Não serão considerados subvenções, auxílios ou contribuições o rateio das despesas decorrentes da participação do município em consórcios públicos e
instituídos nos termos da Lei Federal nº 11.107/2005, artigo 42. As transferências de recursos que trata essa seção serão feitas por intermédio da instituição financeira oficial determinada pela administração pública, devendo a nota de empenho ser emitida até a data da assinatura do respectivo convênio, termo de parceria, ajuste ou instrumento congênero, observado o princípio da competência da despesa prevista no artigo 50, inciso 2º da Lei Complementar nº 101/2000, artigo 43. Toda movimentação de recursos relativo a subvenções, contribuições e auxílios de que trata esta seção, por parte de entidades beneficiárias, somente será realizada observando-se os seguintes preceitos. Artigo 1º. Depósito e movimentação em contas bancárias específicas para cada instrumento de transferências. Inciso 2º. Desembolso mediante documentos bancários por meio de qual se faça crédito na conta bancária de titularidade de fornecedor ou prestador de serviço. Parágrafo único. Em sendo formalmente demonstrado a impossibilidade de pagamento de fornecedores ou prestadores de serviço mediante transferência bancária, o convênio, o termo de parceria, o ajuste ou instrumento congênero poderá admitir a realização de pagamento em espécie, desde que a relação de tais pagamentos conste no plano de trabalho e os recibos ou documentos fiscais pertinentes identificando adequadamente os credores. Seção 5. 12 empréstimos, financiamento e refinanciamento. Artigo 44. No caso de concessão de empréstimo e financiamento destinado a pessoas físicas e jurídicas, esses ficam condicionados ao pagamento de juros não inferidos a 12% ao ano, ou ao custo de captação e também às seguintes exigências. Inciso 1º. Concessão através de fundo rotativo ou programa governamental específico. Inciso 2º. Pré-seleção e aprovação dos beneficiários pelo poder público. Inciso 3º. Formalização de contrato. Inciso 4º. A suspensão pela manutenção dos encargos financeiros, eventuais comissão, taxas e outras despesas cobradas pelo agente financeiro, quando for o caso. Parágrafo 1º. No caso das pessoas jurídicas, serão consideradas como prioritárias para a concessão de empréstimos ou financiamentos às empresas que, inciso 1º, desenvolverem projetos de responsabilidade social ambiental. Inciso 2º, entreguem-se às cadeias produtivas locais. Inciso 3º, empreguem pessoas com deficiências em preposição superior e à exigência no artigo 110 da Lei Federal nº 8.213/1991. Inciso 4º, adote políticas de participação dos trabalhadores no lucro. Parágrafo 2º. Através da lei específica poderá ser concedido subsídio para o pagamento dos empréstimos e financiamentos de que trata o caput deste artigo. Parágrafo 3º. As prorrogações e composições de dívidas decorrentes do empréstimo, financiamentos e refinanciamentos concedidos com recurso do município dependem de autorização expressa em lei específica. Capítulo 6. Das disposições relativas
a dívida pública municipal. Artigo 45. A lei orçamentária anual garantirá recursos para pagamento de dívidas públicas municipal nos termos do compromissos firmados, inclusive com a Previdência Social. Artigo 46. O projeto de lei orçamentária somente poderá incluir na composição da receita total do município recursos provenientes de operação de crédito já contratado ou autorizado pelo Ministério da Fazenda, respeitado os limites estabelecidos no artigo 167, inciso 3º da Constituição Federal em resolução da Senado Federal. Vereadora Daniela, capítulo 7. Capítulo 7. Das disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais. Artigo 47. No exercício de 2017, as despesas globais com pessoal e encargos sociais do município, dos poderes executivo e legislativo, compreendidas as entidades mencionadas no artigo 10 desta lei, deverão obedecer às disposições da Lei Complementar nº 101/2000. Parágrafo 1º. Os poderes executivo e legislativo terão como base de projeção de suas propostas orçamentárias relativa a pessoal e encargos sociais, a despesa com a folha de pagamento do mês de agosto de 2017, compatibilizada com as despesas apresentadas até esse mês, e os eventuais acréscimos legais, inclusive a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e o disposto no artigo 50 desta lei. Parágrafo 2º. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais e do subsídio que trata o inciso 4º do artigo 39 da Constituição Federal levará em conta, tanto quanto possível, a variação do poder aquisitivo da moeda nacional, segundo índices oficiais. Artigo 48. Para fins os limites previstos no artigo 19, inciso 3, alíneas A e B da Lei Complementar nº 101/2000, o cálculo das despesas com pessoal dos poderes executivo e legislativo deverá observar as prescrições da Instrução Normativa número 19/2016 do Tribunal de Contas do Estado, ou a norma que lhe for superveniente. Artigo 49. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 39, inciso 6º da Constituição Federal, até 30 dias antes do prazo previsto para envio do projeto de lei orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo publicará os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Parágrafo 1º. O Poder Legislativo observará o cumprimento do disposto nesse artigo, mediante ato da mesa diretora da Câmara Municipal. Artigo 50. O aumento da despesa com pessoal, em decorrência de quaisquer das medidas relacionadas no artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal, desde que observada a legislação vigente, respeitados os limites previstos nos artigos 20 e 22, parágrafo único da Lei Complementar nº 101/2000, e cumpridas as exigências previstas nos artigos 16 e 17 do referido diploma legal, fica autorizado para: inciso 1, conceder vantagens e aumentar a remuneração dos servidores. Inciso 2, criar e extinguir cargos públicos e alterar a estrutura de carreira. Inciso 3. Prover cargos efetivos mediante concurso público, bem como efetuar contratações por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, respeitada a legislação municipal vigente. Inciso 4. Prover cargos em comissão e funções de confiança.
Inciso 5. Melhorar a qualidade do serviço público mediante a valorização do servidor municipal, reconhecendo a função social de seu trabalho. Inciso 6. Proporcionar o desenvolvimento profissional dos servidores municipais mediante a realização de programas de treinamento. Inciso 7. Proporcionar o desenvolvimento pessoal dos servidores municipais mediante a realização de programas informativos, educativos e culturais. Inciso 8. Melhorar as condições de trabalho, equipamentos e infraestrutura, especialmente no que concerne à saúde, alimentação, transporte, segurança no trabalho e justa remuneração. Parágrafo 1º. No caso dos incisos 1, 2, 3 e 4, além dos requisitos estabelecidos no caput deste artigo, os projetos da lei deverão demonstrar, em sua exposição de motivos, para os efeitos dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nº 101/2000, o impacto orçamentário e financeiro decorrente, apresentando o efeito acréscimo de despesas com pessoal. Parágrafo 2º. No caso de provimento de cargos, salvo quando ocorrer dentro do exercício da sua criação, a estimativa do impacto orçamentário e financeiro deverá instruir o expediente administrativo correspondente, juntamente com a declaração do ordenador da despesa, de que o aumento tem adequação com a lei orçamentária anual, exigência essa ser cumprida nos demais atos de contratação. Parágrafo 3º. No caso de aumento de despesas com pessoal do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos adicionalmente os limites fixados nos artigos 29 e 29A da Constituição Federal. Parágrafo 4. Ficam dispensados da estimativa do impacto orçamentário e financeiro atos de concessão de vantagens já previstos na legislação pertinente, de caráter meramente declaratório. Artigo 51. Quando a despesa com pessoal houver ultrapassado 51 inteiros e 3/10% e 5 inteiros e 7/10% da receita corrente líquida, respectivamente, no Poder Executivo e Legislativo, a contratação de horas extras somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de situações emergenciais de risco ou prejuízo para a população, tais como, inciso 1, as situações de emergência ou de calamidade pública, inciso 2, as situações de risco iminente à segurança de pessoas ou bens, inciso 3, a relação custo-benefício se revelar mais favorável em relação a outra alternativa possível. Capítulo 8, vereador Joselino. Capítulo 8. Das alterações da legislação tributária. Artigo 52. As receitas serão consideradas a legislação considerando a legislação tributária vigente até a data do envio do projeto de lei orçamentária à Câmara Municipal. Inciso 2. Considerando, se for o caso, os efeitos das alterações na legislação tributária resultantes de projetos de lei encaminhados à Câmara Municipal até a data da apresentação da proposta orçamentária de 2018, especialmente sobre a linha A, atualização da planta genérica de valores do município. A linha B, revisão, atualização ou adequação da legislação sobre o imposto predial e territorial urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamento, desconto de isenções, inclusive com relação progressividade desse imposto. A linha C.
revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefinição dos limites da zona urbana municipal. A linha D, revisão da legislação referente ao imposto sobre serviços de qualquer natureza. A linha E, revisão da legislação aplicável do imposto sobre transmissão inter-vivos de bens imóveis e direitos reais sobre imóveis. A linha F, instituição de novas taxas pela prestação de serviços públicos e pelo exercício do poder de polícia. A linha G, revisão das isenções tributárias para atender ao interesse público e à justiça social. A linha H, revisão das contribuições sociais destinadas à Seguridade Social cuja necessidade tenha sido evidenciada através de cálculo atuarial. A linha I, demais incentivos e benefícios fiscais. Artigo 53. Caso não sejam aprovadas as modificações referidas ao inciso 2 do artigo 52 ou sejam parcialmente de forma a impedir a integralização dos recursos estimados, o Poder Executivo providenciará, conforme o caso, os ajustes necessários na programação da despesa mediante decreto. Artigo 54. O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda ou beneficiar contribuições integrantes de classes menos favorecidas, conceder anistia para estimular a cobrança da dívida ativa, devendo esse benefício ser considerado nos cálculos do orçamento da Receita. Parágrafo 1º. A concessão ou ampliação do incentivo fiscal de natureza tributária não considerado na estimativa da receita orçamentária dependerá da realização do estudo de seu impacto orçamentário e financeiro e somente entrará em vigor se adotados conjunta ou isoladamente as seguintes medidas de compensação. A linha A, aumento de receita proveniente da elevação da alíquota, ampliação da base do cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. A linha B, cancelamento durante o período em que vigorar o benefício de despesas em valor equivalente. Parágrafo 2º. Poderá ser considerado como aumento permanente da receita para efeito do disposto neste artigo a elevação do montante de recursos recebidos pelo município, oriundos da elevação de alíquotas e ou ampliação da base de cálculo de tributos que são objeto de transferência constitucional com base nos artigos 157 e 158 da Constituição Federal. Parágrafo 3º. Não se sujeita às regras do parágrafo 1º a homologação de pedido de isenção, remissão ou anistia apresentados como base na legislação municipal preexistente. Artigo 55. Conforme o permisso do artigo 172, inciso 3 da Lei Federal número 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, e o inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 14 da Lei Complementar número 101/2000, os créditos tributários lançados e não arrecadados inscritos em dívida ativa, cujos custos para a cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei
não se constituindo como renúncia de receita. Capítulo 4 das disposições relativas ao regime de execução das emendas individuais. Artigo 56. O regime de execução das emendas individuais ao projeto de lei orçamentária de que tratam do parágrafo 9 ao artigo 18, a 18 do artigo 166 da Constituição da República atenderão ao disposto deste capítulo. Artigo 57. É obrigatória a execução orçamentária e financeira de forma equitativa das programações decorrentes de emendas individuais aprovadas ao projeto de lei orçamentária, observando os limites estabelecidos no parágrafo 9 do artigo 166 da Constituição. Parágrafo 1º. Considera-se execução equitativa execução das programações que atenda de forma igualitária e impessoal as emendas apresentadas, independentemente da autoria. Parágrafo 2º. A obrigatoriedade da execução orçamentária e financeira de que trata o CAP compreende cumulativamente o empenho e o pagamento observado e disposto no parágrafo 16 do artigo 166 da Constituição. Parágrafo 3º. Se durante o exercício financeiro de 2018 for verificada a frustração de receita na forma estabelecida pelos parágrafos 3º e 4º do artigo 2º desta lei, o montante previsto no artigo 58 poderá ser reduzido na mesma proporção. Parágrafo 4º. Será considerada como não aprovada a emenda individual que exceda os limites estabelecidos pelo parágrafo 6º do artigo 166 da Constituição da República, sendo os recursos correspondentes revertidos à reserva da contingência em que trata o artigo 58 desta lei. Artigo 58. Para fins de atendimento ao disposto do artigo 57, em prejuízo da redução prevista no seu parágrafo 3º, o projeto de lei orçamentária de 2018 observará as emendas do plano plurianual. Parágrafo único. Para fins de cálculo do valor de que trata o capto, considerar-se-á a receita arrecadada até o último mês encerrado, anterior ao prazo para a entrega de proposta orçamentária acrescida de tendência à arrecadação até o final do exercício. Artigo 59. Para fins do disposto no parágrafo 12 do artigo 166 da Constituição, considera-se impedimentos de ordem técnica. Inciso 1. Não indicação pelo autor da emenda individual, quando for o caso do beneficiário, respectivo valor da emenda. Inciso 2. Não cumprimento pela entidade beneficiária dos requisitos estabelecidos na seção 5 do capítulo 5 desta lei, no caso de emendas que proponham transferência de recursos sob a forma de subvenções, auxílios ou contribuições. Inciso 3. Desistência expressa do autor da emenda. Inciso 4. Incompatibilidade do objeto da emenda com a finalidade do programa ou da ação orçamentária emendada. Inciso 5. No caso de emendas relativas à execução das obras, incompatibilidade do valor proposto com o cronograma físico-financeiro de execução do projeto. Inciso 6. Aprovação da emenda individual que conceda dotação para instalação ou funcionamento de serviço público que não seja anteriormente criada por lei.
Inciso 7. A não indicação da reserva da contingência referida no artigo 58 desta lei como fonte de recursos para emendas individuais. Parágrafo 1º. Os casos de impedimentos de ordem técnica que trata deste artigo serão comunicados totalmente pelo Poder Executivo, observando o disposto no parágrafo 14 do artigo 166 da Constituição. Parágrafo 2º. As dotações orçamentárias relativas a emendas individuais que permanecerem com impedimento técnico após 30 de setembro de 2018 poderão ser utilizadas como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais na forma da Lei Federal número 4.320 de 1964. Artigo 60. Caberá a contabilidade do município através de registros contábeis específicos ou através de codificação a ser introduzida no sistema da execução financeira e orçamentária, e identificar, acompanhar execução orçamentária da programação incluída ou acrescida mediante emendas de que trata-se desta sessão. Capítulo 10, Paulinho. Capítulo 10 das Disposições Gerais. Artigo 61. Para fins de atendimento disposto no artigo 62 da Lei Complementar nº 101/2000, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio, ajuste ou contratos para o custeio de despesas de competência da União ou Estado, inclusivamente para atendimento de programas de segurança pública, justiça eleitoral, fiscalização sanitária, tributária e ambiental, educação, cultura, saúde, assistência social, agricultura, meio ambiente, alistamento militar ou execução de projetos específicos de desenvolvimento econômico e social. Parágrafo 8º. A lei orçamentária anual ou seus créditos adicionais deverão contemplar recursos orçamentários suficientes para o atendimento das despesas que tratam a curso desse artigo. Artigo 62. As emendas ao projeto de lei orçamentária ou aos projetos de lei que o modifiquem deverão ser compatíveis com os programas e objetivos da Lei nº 1075 de 2017, Plano Plurianual 2018-2021 e com as diretrizes, posições, prioridades e metas desta lei. Parágrafo 1º. Não serão admitidas, com a ressalva do inciso 3 do parágrafo 3º do artigo 166 da Constituição Federal, as emendas que incidam sobre a linha A, pessoal em cargos sociais, a linha B, serviço da dívida. Parágrafo 2º, para fins do disposto do parágrafo 3º, inciso 1 do artigo 166 da Constituição, serão considerados incompatíveis com esta lei. Inciso 1. As emendas que acarretam a aplicação de recursos abaixo dos limites constitucionais, mínimo previsto para os gastos com manutenção e desenvolvimento dos ensinos e com as ações de serviços públicos à saúde. Inciso 2. As emendas que não preservarem a dotação destinada ao pagamento de sentenças judiciais. Inciso 3. As emendas que reduzam ao montante de dotação suportados por recursos oriundos de transferências legais aos voluntários da União e do Estado. Alienação de bens e operação de crédito. Parágrafo 3º. Para fim do disposto no artigo 166 do parágrafo 8º da Constituição Federal, serão levadas à ressalva de contingência referida no inciso 1 do artigo 14, os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual de 2018, ficarão sem despesas correspondentes. Parágrafo 4º. O disposto nesse artigo aplica-se a couber as emendas sujeitas ao regime de execução de que trata o capítulo 9 desta lei. Artigo 63. Por meio da Secretaria da Escola e Fazenda, o Poder Executivo deverá atender às solicitações encaminhadas pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal relativas às informações quantitativas e qualitativas complementares julgadas necessárias à análise da proposta orçamentária. O artigo 64, em consonância com aqueles que dispõe o parágrafo 5º do artigo 166 da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, poderá o prefeito enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificações do projeto de lei orçamentária enquanto não estiver concluída a votação da parte cuja alteração é a proposta.
Artigo 65. Se o projeto de lei orçamentário não for aprovado até 31 de dezembro de 2017, sua programação poderá ser executada até a publicação da lei orçamentária respectiva, mediante a utilização mensal do valor básico correspondente a 1/12 das dotações para despesas decorrentes de atividades e 1/13 quando se trata de despesas com pessoal em cargos sociais constantes na proposta orçamentária. Parágrafo 1º. Executam-se do disposto no caput desse artigo as despesas correndo nas áreas de saúde, educação e assistência social, bem como aquelas relativas ao serviço da dívida, a amortização de precatórios judiciais e despesa a conta de recursos legalmente vinculados à educação, saúde e assistência social, que serão executados segundo suas necessidades específicas e atividades com utilidade dos recursos. Parágrafo 2º. Não será interrompido o processo de despesa com obras em andamento. Parágrafo 3º. Enquanto não aprovada a lei orçamentária de 2018, os valores consignados no respectivo projeto de lei poderão ser utilizados para demonstrar quanto é exigível a previsão orçamentária no disposto referente à base interna da licitação. Artigo 66. A lei prevê a sua publicação, já foi em 14 de agosto de 2017, ouvir Pedro Capitão do Prefeito Municipal. Secretário Fábio, proceda ao início da leitura do projeto de lei número 039 de 2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Infraestrutura Urbana e Rural. Concluídas as leituras, informam aos vereadores sobre a discussão sobre o texto, sobre o anexo 3º, metas e prioridades. Se querem a leitura e discussão específica sobre os anexos. Se os demais anexos que acompanham a LDO há necessidade de alguma discussão específica a respeito? Chamada nominal, então, se alguém quiser se manifestar. Vereador Nercino. Vereador Joselino. Passo. Vereador Elisete. Vereador Dorival. Passo. Vereador Paulo da Silva. Vereador Paulo Schneider. Passo. Vereadora Daniela. Suspende um pouquinho aí, por favor. Não discutiu. Paramos então na discussão. Vereadora Daniela. Passo. Vereador Fábio. Passo. Solicito ao secretário Fábio que proceda a leitura da emenda número 001 de 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Emenda número 001/2017 ao projeto de lei número 039/2017. A presidenta da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores apresenta a presente emenda ao projeto de lei da proposição número 039/2017, visando a adequação do anexo 3, metas e diretrizes. Artigo 1º. Altera a nomenclatura da atividade número 003 para atividades da Coordenadoria da Mulher. Artigo 2º. A alteração visa somente a mudança da nomenclatura, uma vez que o programa deve obedecer à lei municipal que criou a Coordenadoria da Mulher. Artigo 3º. Todos os demais programas permanecerão inalterados. Jacuizinho, 11 de setembro de 2017, Carla Maria Burgos, presidente da mesa diretora. A justificativa da emenda. A presente emenda visa exclusivamente corrigir o anexo em decorrência de aplicação de legislação cuja autorização de ligação foi examinada por esta Casa. Jacuizinho, 11 de setembro de 2017, Carla Maria Burgos, presidente da mesa diretora. Informa aos vereadores que o presente projeto de lei será colocado em votação na próxima sessão plenária, após cumprimento do rito de legislação orçamentária. Baixa na Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura na forma do artigo 163, parágrafo 3º, emendas publicadas nesta data. Coloco em discussão o projeto de lei número 041, ordem nominal de discussão. Não foi. Acho que então vamos fazer. Quer a leitura?
então, secretário, por favor, faça a leitura do projeto de lei número 041 de 2017. Projeto de lei número 041/2017 institui comissão permanente de sindicância e de processo administrativo disciplinar especial, atribui gratificação aos seus membros, altera e acrescenta dispositivos na lei municipal que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores do município e dá outras providências. Volmir Pedro Capitani, prefeito municipal de Jacuizinho, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, encaminha a Câmara Municipal de Vereadores para apreciação e discussão do seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica instituída a Comissão Permanente de Sindicância e de Processo Administrativo Disciplinar Especial, que se regerá pelas normas previstas nos artigos 158 e seguintes da Lei Municipal nº 270/90 do município de Salto do Jacuí, recepcionada pela Lei Municipal nº 001/2001 de Jacuizinho, que dispõe sobre o regimento jurídico dos servidores públicos do município com suas alterações. Artigo 2º. É a atribuição da comissão a realização de sindicâncias administrativas, processos administrativos disciplinares e processos administrativos especiais, em conformidade com a legislação municipal. Artigo 3º. A comissão permanente de que trata esta lei será composta por 3 membros titulares e 3 membros suplentes, todos servidores efetivos e estáveis, ocupantes de cargo de provimento efetivo do quadro funcional do Poder Executivo e ou do Poder Legislativo, indicados da seguinte forma. Inciso 1. Um membro titular e um membro suplente pelo Poder Executivo Municipal. Inciso 2. Um membro titular e um membro suplente pelo Poder Legislativo Municipal. Inciso 3. Um membro titular e um membro suplente pelos sindicatos dos servidores públicos municipais de Jacuizinho. Parágrafo único. A comissão escolherá dentre os seus membros o seu presidente e o seu secretário. Artigo 4º. O mandato dos membros titulares e suplentes da Comissão Permanente de Sindicância e de Processo Administrativo Disciplinar Especial, de que trata esta lei, será de 5 anos, podendo haver recondução para mais 2 períodos consecutivos. Artigo 5º. É atribuída a cada um dos membros titulares da Comissão Permanente de Sindicância e de Processo Administrativo Disciplinar Especial gratificação mensal no valor de R$ 500. Parágrafo único. O valor da gratificação mensal prevista no caput deste artigo será reajustado e ou revisado nas mesmas datas e nos mesmos índices das revisões e ou reajustes concedidos aos servidores públicos municipais. Artigo 6º. Os membros suplentes da Comissão Permanente de Sindicância e de Processo Administrativo, Disciplinar e Especial somente terão direito à percepção da gratificação de que trata esta lei quando substituírem os titulares em seus impedimentos legais e na proporção de sua efetiva participação. Artigo 7º. Fica acrescido no artigo 158 da Lei Municipal nº 270/90 do município de Salto do Jacuí, recepcionada pela Lei Municipal nº 001/2001 de Jacuizinho, que dispõe sobre o regimento jurídico dos servidores públicos do município, o parágrafo 3º, com a seguinte redação. Artigo 158, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º. Nas sindicâncias e nos processos administrativos disciplinar e especial, o Executivo Municipal deverá designar servidor público do município para acompanhar todos os seus atos, com poderes para formular perguntas ao sindicado ou ao indiciado, bem como quesitos aos técnicos e peritos, quando for o caso, além de requerer as medidas que julgar conveniente. Artigo 8º. Os artigos 162 e 165, ambos da Lei Municipal nº 270/90 do município de Salto do Jacuí, recepcionada pela Lei nº 001/2001 de Jacuizinho, que dispõe sobre o regimento jurídico dos servidores públicos do município, passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 162. A sindicância será cometida à Comissão Permanente de Sindicância e de Processo Administrativo Disciplinar Especial, podendo, conforme o caso, os servidores que a compõem serem dispensados de suas atribuições normais até a apresentação do relatório final. Artigo 165. O processo administrativo disciplinar será conduzido pela Comissão Permanente de Sindicância e de Processo Administrativo Disciplinar e Especial. Artigo 9. As despesas decorrentes desta lei serão suportadas pelas seguintes dotações orçamentárias do Orçamento Municipal vigente. Código
19. Artigo 10. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação. Jacuizinho, 16 de agosto de 2017. Volmir Pedro Capitano, prefeito municipal. A mensagem justificativa. Projeto de lei número 041/2017. Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores. Anexo à presente justificativa, estamos encaminhando a essa Casa de Leis para que seja debatido e analisado por Vossas Excelências o projeto de lei número 041/2017, que institui Comissão Permanente de Sindicância e de Processo Administrativo Disciplinar Especial. Atribui gratificação aos seus membros e altera e acrescenta dispositivos na lei municipal que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores do município. A matéria em apreço visa instituir, no âmbito da administração municipal de Jacuizinho, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, a Comissão Permanente de Sindicância e de Processo Administrativo Disciplinar Especial, composta por 3 membros titulares e 3 membros suplentes, todos servidores efetivos, estáveis, concursados e integrantes do quadro de servidores efetivos do Poder Executivo e ou do Poder Legislativo. A indicação dos membros titulares e suplentes dessa comissão será feita pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo e pelos sindicatos dos servidores públicos municipais de Jacuizinho, conforme prevê o artigo 3º da matéria anexa. O mandato dessa comissão terá duração de 5 anos, permitida 2 reconduções para períodos consecutivos. A instituição dessa comissão permanente objetiva dar garantia, independência e autonomia, evidentemente, nos limites da lei, aos seus membros, para o levantamento de dados e provas, bem como para atuarem de acordo com a convicção formada e decorrente do conjunto probatório resultantes do procedimento que forem colocados à apreciação da mencionada comissão. Cada um dos integrantes dessa comissão permanente perceberá uma gratificação mensal de R$500, uma vez que, além das responsabilidades dessa função, realizará serviços que não estão nas atribuições do seu cargo, além de continuar realizando as tarefas inerentes às suas funções junto à administração municipal. Resumindo, o servidor integrante desta comissão realizará trabalho a mais do que consta nas suas funções, e, em virtude disso, deve receber algo a mais. Somado a isso, deve-se ressaltar a responsabilidade que recairá sobre cada um dos integrantes dessa comissão, em decorrência da sua atuação nos processos de sindicância, disciplinares e especial, no âmbito do Poder Público Municipal. Por outro lado, em decorrência do projeto de lei anexo, estamos realizando as adaptações necessárias na lei municipal que trata do regime jurídico dos servidores da municipalidade, nos termos do artigo 7º e 8º desta matéria. Por fim, estamos anexando o estudo de impacto orçamentário e financeiro, onde se comprova a viabilidade orçamentária e financeira da matéria anexa, cumprindo assim o que determinam os dispositivos da Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal. São estas, senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, as justificativas ao projeto de lei em anexo. No entanto, continuamos à inteira disposição de Vossas Excelências para quaisquer outros esclarecimentos que julgar necessário. Jacuizinho, 16 de agosto de 2017, Volmir Pedro Capitano, prefeito municipal. Coloco em discussão o projeto de lei número 041 de 2017. Amém. Eu vou ler o parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Parecer número 027/2017, objeto análise do projeto 041/2017. Quanto aos aspectos orçamentários, a Comissão observou o impacto, estando de acordo com o aumento proposto, a previsão em PPA e Lei de Orçamento vigente. Há elemento orçamentário condizente com a despesa descrita no corpo do projeto. Não há objeção à tramitação do projeto, que encontra competência no âmbito do Poder Executivo. Jacuizinho, 11 de setembro de 2017, Daniela da Silva Moraes, presidente, Lorival Solano Demetrio e Paulo César de Oliveira da Silva, membros da comissão. Ordem nominal de discussão. Vereador Nercino. Cumprimento a presidente, demais colegas vereadores, assistentes do de hoje. Em primeiro lugar, queria dizer que minha posição é favorável ao projeto. A gente sabe que não é fácil uma administração pública montar uma comissão de sindicância com pessoas não remuneradas. Então agora, com essa remuneração, pode ser que apareçam pessoas interessadas que se habilitem a fazer administrar uma sindicância.
que a gente sabe que isso aí vai ser uma responsabilidade muito grande, que muitas vezes vai ter pessoas julgando seus próprios colegas de trabalho aí, e isso é difícil quem quer. Só a gente espera que as pessoas sejam escolhidas as pessoas certas, porque não são todo mundo que tem capacidade para fazer parte de uma comissão dessa. Isso aí é uma responsabilidade muito grande, porque, como eu disse, vai ter que julgar seus próprios companheiros. E muitas vezes a gente não pode julgar por amizade, por um partido político, por nada, tem que julgar pelas realidades dos fatos que aconteceram. Se a sindicância sendo aberta, vai para averiguar o fato acontecido. Então as coisas têm que ser bem pelo certo. Então, renumerar essas pessoas é mais do que justo. E espero que a administração faça, a Câmara de Vereadores e sindicato consigam escolher as pessoas ideais para fazer parte dessa comissão, que ganhem uns treinamentos bons para fazer uma sindicância sem poder fazer a sindicância correta durante esse período de mandato deles. Então, meu ponto de vista seria favorável o projeto de serviço. Vereador Joselino. Passo. Vereador Elisete. Cumprimento a senhora presidente e os demais colegas, os assistentes, que fez o Ladi, César, Luiz, nós ouvindo. E sobre esse projeto, que eu vejo de muita necessidade já há muito tempo no nosso município, ou talvez outros, porque quando as pessoas têm setores, muitos têm bons funcionários, tem funcionários que muitas vezes se acham, porque já estão há muito tempo em trabalho, eles saem fora das suas obrigações, das suas regras. Então é muito importante que tenha essas pessoas, essa comissão, para que melhorem cada vez mais o trabalho, o crescimento do trabalho do município. Vem todos ser beneficiados. E eu acredito que quem tem um emprego, um concurso, faça bom trabalho, porque nós, que somos donos, eu sei que tem muitos aqui que são donos do seu próprio serviço, nós agricultor, o senhor Lorival, o senhor ali, o colega, eu mesmo, nós temos que fazer muito bem nosso trabalho para nós ter um bom crescimento, desenvolvimento financeiro e também o setor público. Eu apoio e agradeço os colegas que também apoiaram e quem teve essa iniciativa de tomar essa atitude, seja lá a pessoa que for. Por mim, eu estou dando meus parabéns, porque isso é muito importante em todas as localidades. Se outros não pensam assim, é o que eu acho, é o que eu entendo. Muito obrigada. Vereador Lorival. Passo. Vereador Paulo da Silva. Cumprimento, senhora presidente, colegas vereadores, que na noite de hoje estão aqui assistindo. Eu quero dizer que eu sou favorável ao meu projeto. A gente que trabalha, a gente sabe que é necessário mesmo ter essa comissão para que avalie, né, desde quando aconteça, às vezes acontece tem um acidente de um carro bater, então essa comissão seria para isso, né, para analisar e ver se tem culpa ou se não, é ter uma defesa para o funcionário, acredito eu que seja também. Então eu acho que é importante que sejam escolhidas as pessoas certas, né? Pessoa que tem com a qualificação, acho que é uma responsabilidade, né? Não é fácil, como o colega vereador Nelson falou, muitas vezes vão julgar com certeza os colegas de serviço, né? Os colegas funcionários, então que essas pessoas que façam tudo certo. Então por isso que é muito importante a escolha dessas pessoas certas. Eu espero que o executivo, o legislativo, o sindicato dos funcionários, reúna-se, converse com os demais para escolher realmente essa pessoa que seja as pessoas ideal para estar à frente dessa comissão. Feliz, senhor. Vereador Paulo Schneider. Senhora presidente, senhores vereadores, tem mais pessoas que estão aqui presentes na noite de hoje. Eu acho que essas comissões de sindicância, e assim já conhecia o município, sempre é necessário. E hoje
ela está para vir com lei, eu achei a lei um pouco vazia, porque eu acho que uma comissão tem que ter um domínio de informática. Eu acho que eu já participei de comissão e acho que foi uma dificuldade, porque a gente não tinha um domínio de informática, então a gente teve que ir atrás de alguém, porque tu está perguntando, tu tem que estar gravando e o pessoal tem que estar escrevendo. Então essa é a necessidade, acho um projeto um pouco vazio nesse sentido. Também a questão de 5 anos podendo ser reconduzido por mais de 2 anos. Nós vemos que hoje o prefeito ele é por 4 anos, esse prefeito só tem 3 anos e uns dias. Na troca do prefeito poderá ser trocado, o projeto não nos explica. Esse é o objetivo. Então, Para que não tenha politicagem. esse é o objetivo do projeto, né? Mas ele tem um pouquinho mais de especificação. Mas é necessário para resolver, eu acho que não é para uma comissão de sindicância, não é para perseguir nenhum funcionário, mas sim para resolver as questões públicas, os bens públicos, que às vezes acontece, tem que falar algum acidente, algum acontecimento com a máquina. Nós já tivemos vários acidentes, acontecimentos com máquinas, que necessitavam de fazer uma sindicância, a qual foi feito, mas aquela sindicância parece aquele negócio ali em Brasília, nada. Então, eu acho que com a comissão que possam treinar as pessoas que possam fazer curso e ter capacidade, por isso eu volto a dizer que tinha que ter o domínio de informática no mínimo dos membros titulares dessa comissão para poder fazer um belo trabalho. Seria isso a pergunta. Vereadora Daniela. Senhora Presidente, demais colegas, assistentes à noite de hoje e público em geral. Também concordo com o vereador Nercino colocou, o colega vereador Paulão, o vereador Paulinho também. Nesse sentido, também concordo com ele de que fica vazio mesmo, ainda mais ele que teve essa experiência. Eu nunca tive experiência em participar de sindicância nenhuma, mas acredito e estive conversando com um funcionário que faz parte dessa comissão, no mesmo sentido dessa aqui, de permanente, faz vários cursos. Lá eles tiveram nesse município que eu conversei o cuidado de escolher pessoas não para tirar ou para extinguir ninguém dessa escolha, mas todos com uma qualificação de ensino já mais superior, dentro do quadro de funcionários que eles tinham lá. Já também nessa questão, né, que tange a questão de informática, ter esse conhecimento, porque além de terem que fazer diversas, dentro dessa sindicância, eles vão ter que se utilizar de todos esses materiais, né, de um computador, de depoimentos das pessoas, dos colegas, e visando também essa questão sobre o ato administrativo a ser julgado, a infração a ser julgada, porque todos somos colegas, né, e serão nossos colegas que estarão ali nessa sindicância, né, fazendo essa sindicância. Então, eu já estive conversando com vários colegas e até agora não escutei de nenhum dos que eu conversei que gostariam de participar da comissão. Dos que eu conversei. Pelo fato, sim, esse que é difícil, né? Porque tem que ser imparcial, tem que ser dentro da lei, né? E aqui, como nós, município pequeno, todo mundo se conhece, né? Principalmente colegas se enxergam todo dia, porque não pode acontecer de levar para o pessoal, né? Então que fica difícil. Então, assim, eu conversei com bastante colegas, assim, a maioria, nenhum dos que eu conversei se interessou em ser, eu não sei qual vai ser a escolha, mas acredito sim que vai ser uma escolha adequada pelos três, pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo e pelo sindicato. O sindicato, assim como vai ser uma sindicato, vai ter os atos administrativos, mas também vai ser onde que o sindicato vai ser também bem movimentado. Eu acho essa questão do sindicato dos servidores, até por as questões legais que poderão vir a surgir,
de acordo com cada infração, né, cada ato administrativo que será a ser definido por essa sindicância. Mas, enfim, eu também sou favorável, eu acho isso importante. A maioria dos municípios que ainda não tinha essa comissão permanente está se adequando, igualmente nós aqui em Jacuizinho, a maioria dos municípios vizinhos tem, já por isso, como disse o colega vereador Paulinho, essa sindicância, cada ato se fazia uma sindicância, uma montagem, enfim, era bem difícil mesmo. Então, eu sou favorável também. Seria isso. Vereador Fábio. Companheiro presidente, demais colegas vereadores, público assistente, eu também acho que é uma tarefa bem difícil, mas é necessária para julgar alguns casos que acontecem no dia a dia, né? Às vezes acontece como um acidente, mas precisa ser pelo menos averiguado que foi um acidente. Eu acho que é uma tarefa bem difícil. A referência que o vereador Paulinho falou ali no artigo 4º fala que serão eleitos, que serão indicados por 5 anos, podendo haver recondução ou não. Eu acho que antes dos 5 anos não pode ser mexido, porque se pudesse, eu acho que teria que constar que o prefeito teria o poder de trocar. Não consta, então eu acredito que seja no mínimo 5 anos. A não ser que, de repente, um membro peça para sair. Eu entendi assim. Uma das coisas também que o vereador Nilson falou, que às vezes não está julgando os próprios colegas, é difícil, mas eu acho que aí, por questão de ética dos membros, eu deixo como indicação que usem suplentes. Quando for algum colega próximo, um amigo que vai ser julgado, poderá ser usado o suplente. Uma forma assim, de repente, de ficar mais ético. E desejar que façam um bom trabalho e de preferência, que não fosse criado a partidos políticos. Mas isso é só suposição. Seria isso, presidente. Coloco em votação o projeto de lei número 041 de 2017. Peço ao secretário que anote o resultado. Vereador Ercindo. Aprovo. Vereador Joserino. Aprovo. Vereador Lisete. Aprovo. Vereador Lorival. Aprovo. Vereador Paulo da Silva. Aprovo. Vereador Paulo Schneider. Aprovo. Vereador Daniela. Aprovo. Vereador Fábio. Aprovo. Proclamo o resultado. Projeto aprovado com 8 votos favoráveis. Os espaços aos líderes de bancada. Tá, então, explicações pessoais, então. Quem daí tem um inscrito? Só tu que está escrito? O vereador Mercino, então, explicações pessoais. Volto com o passo a espaço. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos, principalmente do Sr. Madir, sempre presente aí, o Paulo César, o Felipe. Eu gostaria de, com o passo a espaço de hoje, primeiramente fazer um convite para os colegas vereadores aí, se puder fazer presente no jantar do CTG Feira dos Parques, realizado no dia 15 agora, para São 6 na saúde. Então, quem puder fazer presença aí no CTG, festejar o jantar do Senhor dos Parques, eu faço presente, se Deus quiser estar lá e poder contar uns casos e fazer mais junto. Então, também gostaria de fazer um comentário sobre um acontecido no sábado à noite. Sábado à noite, por volta de 11 horas, 23 horas da noite, andava dando volta na cidade da caminhoneta, a D20 branca daquela prefeitura, só com chassis, para lá e para cá. Então, eu não sei se eu até pensei em fazer um pedido de informação, qual era o motivo da caminhoneta estar andando, só com chassis, não sei, o Paulão eu não sei se estava fazendo algum serviço da prefeitura, ou o que estava acontecendo, que, a princípio, não sei se era hora. A prefeitura não tem hora para trabalhar, né? Fazer prestar socorro. Mas quando estava fazendo aquela hora ali, eu acho que difícil estar prestando um serviço para a comunidade. Então, a administração veio para explicar de ver o que aconteceu, e se ela acredita ou não acredita, porque aconteceu, como é que estava fazendo, ou se alguém pegou por conta, toda a evidência desse
sentido para que não volte mais a acontecer, né? Isso aí que fica chato, depois a gente. Pessoas ficam ligando para o vereador, como é que isso acontece, o vereador fala, o outro já acha que não está certo. Então, a administração toma providência nesse sentido aí, para isso aí não dar tarde da noite aí, muitas vezes de março, você vai fazer de madrugada na cidade. Assim. Passa a palavra ao vice-presidente para fazer a votação. Nós vamos falar da carta e já passo a palavra. Só gostaria de informar que na última sessão não me fiz presente por motivos de saúde, que eu estava internada no hospital do município. Também gostaria de convidá-los a todos a participarem do jantar do CTG Cimeiro dos Pagos, que será realizado no dia 15, agora na sexta-feira, né? Que será ali no pavilhão. As fichas estão à venda, né? Eu ainda tenho os cartões a R$25. Se alguém se interessar, eu ainda tenho. A gente também quer aproveitar esse momento para a gente fazer a entrega da moção ao seu Ladini, né? A gente fez aquele documental, agora a gente quer entregar um certificado, uma coisa assim, então, por ele ter sido campeão lá em Mato Grosso, né? Então a gente quer aproveitar para fazer essa homenagem. E queremos deixar o convite a todos que se façam presente, que acho que vai ser uma janta com muito sucesso. Então, o pessoal está prometendo vir e participar. Então, sejam todos bem-vindos. Acho que seria isso, então. Espaço aos líderes de bancada. Representante do PP, vereador Nercino. Representante do PDT, vereador Paulo João Martinai. Senhora Presidente, senhores vereadores, como representante do líder do governo, gostaria de salientar que, com o objetivo de uma reforma administrativa dentro do Poder Executivo, foi economizado aí no último mês mais de R$150 mil. A Secretaria da Administração ia me passar um documento, isso hoje à tarde, eu acabei me atrasando, não pude pegar, né? Mas eu acho que na próxima semana a gente vai ter, então, em documentos, o quê? Alguns vereadores, mas tem que ver em números, então vamos ver em números. Eu também não vi em números. Eu estou dizendo o que eu ouvi, mas eu ouvi de pessoas sérias, pessoas que eu acho que se pode fazer isso. Referente àquilo que o vereador Nercino falava, uma caminhoneta, só com chassis andando de noite tem que ter uma explicação. Eu acho que onde se faz uma reforma administrativa, isso existe um controle. E essa caminhoneta, quem viu, não viu só a caminhonete, com certeza tem um motorista, né? Esse motorista poderia, então, nos explicar o que estava fazendo. Depende se tem um problema de água, depende se estava arrumando de água, mas eu acho que onde se está fazendo uma reforma, tem que ter um controle, né? Então, que isso seja levado à administração municipal, ao prefeito, né? O prefeito, não sei, deve estar viajando essa semana, mas ao secretário, então eu vi o prefeito aí para que informe ao Poder Legislativo, não precisa ser por escrito, mas sim verbalmente o fato que isso estava acontecendo. Porque se nós trabalhamos com a economia, estamos buscando economia, isso tem outros veículos que poderiam estar andando, então essa caminhonete está aí para reformar, não sei o que daí, mas eu acho que quando a gente vê um veículo, a gente vê também o motorista, e se me disser que é o motorista, eu irei perguntar, porque eu acho que nós, como legisladores, como cidadãos, como companheiros e amigos, somos de todos, ele vai nos explicar o que isso estava fazendo, o que estava fazendo com o veículo a partir desta hora da noite. Seria isso, senhor presidente. Vereador representante do PTB, vereador José Lino. Passo. Representante do PPS, vereador Lourival. Senhora Presidente, mais colegas vereadores, assistentes no dia de hoje, vamos falar aqui, Tobias, em especial o presidente do PPS, o Paulo César, que está me dando uma força. Eu acho que o PPS está em fase de crescimento. Ele está participando junto comigo aqui das sessões, começou a participar. Fico muito contente e agradeço a ele, essa pessoa que eu já disse que deu bastante a ele. Então, gostaria que ele participasse mais vezes comigo aqui. Seria isso. Passo a palavra ao vice-presidente para fazer uso da palavra apresentando o PMDB. Ação do trabalho da casa, já passo a palavra da casa. O PMDB esteve reunido, então, no dia 26 de agosto de 2017, né, aqui na Câmara de Vereadores, onde foi escolhida a nova
a nova executiva do partido. Ficamos formados, então, pelo presidente João Miguel Fiuza, vice-presidente Cassiano Capone, tesoureiro João Rubinho Feltrin, secretário-geral do partido, sou eu, Carla Mendes. Então, em nome da bancada do PMDB, gostaria de reforçar o convite para sexta-feira, dia 15, então, no pavilhão, onde também nós vamos receber a presença do presidente nacional do PMDB, deputado Alceu Moreira, que vem nos confirmar e anunciar uma emenda parlamentar que ele já nos havia prometido. Então, na sexta-feira ele estará presente quando ele firmará esse compromisso. Também queremos, nesse mesmo dia, prestar a homenagem ao seu Nadir, pegando a moção. E acredito que vai ser um jantar muito bom, muito festivo, como que o pessoal da região promete vir, né? E nós teremos aí a presença do nosso deputado. Gostaria também de convidar os colegas vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, que se façam presente, né? Que é um momento importante que a gente tem que se unir para confraternizar e até fazer reforçar o pedido aí junto ao deputado, né? Então, acho que seria isso. Estando cumprida a presente sessão ordinária na íntegra, declaro em nome de Deus encerrados os trabalhos e informo que a próxima sessão se dará no dia 18 de 9 às 19 horas.